Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 72. E a pergunta é a seguinte: que é a fé justificadora? Segue a resposta. A fé justificadora é a que salva, é operada pelo Espírito e pela Palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o versículo 14 nos diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pois bem, nós estamos vendo que a obra justificadora do Senhor Jesus, ela nos é conferida graciosamente. E nós vimos então que a entrega do Senhor Jesus gratuitamente por nossas vidas é uma entrega que cobre todos os prejuízos que o pecado trouxe. Então, para desfrutarmos dessa entrega, a obra redentora do Senhor Jesus, Deus nos abençoa graciosamente em três situações diferentes. E vamos colocar aqui as situações. Bom, primeiro ele aplica às crianças, né? Então ele aplica a obra redentora de Cristo, a justificação, dar a justiça do Senhor Jesus sobre os pecados das crianças. Bom, há três entendimentos diferentes sobre isso. Alguns vão dizer que a todas as crianças, e é isso sempre se pensando na questão daquelas que morrem na infância. Ou seja, alguns vão dizer todas as crianças que morreram na infância foram agraciadas com a justiça de Cristo Jesus. Isso não anula de fato a eleição, apenas coloca um critério. Deus quis que elas morressem na infância como eleitas e então elas seriam justificadas. Outros vão dizer que só as crianças filhas de crentes. Então as filhas de crentes são as eleitas que são agraciadas, caso morram na infância, com a justificação. Não é que morrer na infância seja a condição, mas é que, tendo em vista que elas não demonstram fé nesse período, por exemplo, um bebê ou um feto, não podem expressar a fé, como nos diz Paulo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, mas elas nem ouviram, E Paulo disse: como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Então as crianças, elas estão fora desse critério aqui, elas estão fora dessa necessidade. Elas não ouvem, elas não têm como demonstrar a sua fé. Então, como é que elas seriam salvas? Então, se pensando nisso, a eleição estaria cobrindo graciosamente essas crianças que morrem na infância. Como disse, uns entendem que todas, outros entendem que só filhos de crentes e outros ainda restringirão mais ainda, só as eleitas. E aí, quando se diz só as eleitas, porque as anteriores também seriam eleitas. Mas só as eleitas significa, mesmo que sejam filhas de crentes, pode ser que algumas não sejam eleitas. Então, seja qual for o entendimento, ele se aplica a uma eleição graciosa de Deus de crianças que morrem na infância, para que recebam a graça da justificação. Elas recebem de graça. Elas não fizeram nada para merecer, não podemos dizer de forma alguma que elas não tenham pecado, porque a Escritura nos diz que em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos pecadores e nós vemos o resultado de nascermos pecadores muito cedo na vida de uma criança, em toda a sua malcriação e assim por diante. Quem tem filho sabe muito bem o que estou dizendo. Outro grupo é os
que têm uma deficiência mental, que impossibilita, de fato, expressarem a fé. Não estamos falando de alguns problemas que possam afetar a mente das pessoas, mas você vai ver que mesmo assim elas conseguem expressar a sua fé. Estamos falando de uma impossibilidade completa, total, né? E aí estes daí vão ser salvos, não vão ser salvos? Porque eles são impossibilitados de confessarem a Cristo, tendo em vista essa incapacidade, né? Esse problema mental. E aí também vem uma divisão de entendimento. Uns vão dizer que todos os que são deficientes mentais e que são impossibilitados de professar a sua fé seriam agraciados por Deus com a justificação. Outros vão dizer que não. Dentre esses, há um grupo menor, que são os eleitos, que vão receber a justificação pela fé. A eleição ele não se aplica só a esse grupo pequeno, porque de uma forma ou de outra, Deus teria que escolher, né? O grupo teria que decidir. Eu quero que todos esses, nessas condições, eles sejam abençoados. Não, eu quero que alguns dentre esses, nessas condições, sejam abençoados. De uma forma ou de outra, tem que ser fruto de uma eleição, tem que ser fruto da graça, tem que ser fruto da vontade de Deus. E não depende do homem, não depende de sua condição, não está nele o poder para receber tais bênçãos. Bom, e aí nós vemos os demais, que é o terceiro grupo, que é a maioria das pessoas, ou seja, todos os demais que podem professar, os que são capazes de professar a sua fé, como nós acabamos de ler em Romanos. O que acontece? O que seria a fé justificadora? O que seria essa fé que salva, ou seja, que é um critério para a salvação? Bom, colocamos 5 pontos aqui que compõem a fé salvadora. Então, a fé salvadora é isso tudo, né? Não é um dos pontos, são os 5 pontos. Primeiro, é a compreensão da obra redentora. Então, ter uma fé salvadora é ter compreendido. Alguém pregou, né, o evangelho, como Paulo diz, é preciso ouvir. Alguém pregou o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e essa pessoa entendeu. Se ela não entendeu o evangelho, então já temos um problema inicial. Ela não entendeu o evangelho, ela não entendeu outra coisa. E o que salva é exatamente a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor, é a mensagem da cruz. Ela tem que crer nisso. Ela não vai crer num Jesus diferente, né? Como, por exemplo, Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então observe que é o evangelho mesmo, puro e simples. Então ela tem que ter entendido o evangelho. A pessoa precisa primeiro compreender a obra redentora. Se ela não compreendeu a obra redentora, ela creu em alguma outra coisa. Ela pode ter sido dito assim: eu creio em Jesus. Por que você crê em Jesus? Ah, porque Jesus cura. Ah, você crê em Jesus por quê? Ah, porque Jesus é bom. Tem muita gente que, mesmo sem ter a compreensão do evangelho, tem Jesus em uma alta estima. Pensa em Jesus como um exemplo, um mártir da paz, aquele que foi o primeiro e o que mais amou os homens, e assim por diante. Então não é crer em Jesus de uma forma qualquer. Tem que ter compreendido a obra redentora. Quem é Cristo, o que ele fez. Ou seja, a obra por inteiro. Então a fé salvadora começa por aí. A compreensão desta obra redentora, da mensagem do Evangelho Cristo Jesus. Segundo ponto que compõe a fé justificadora, fé salvadora, é a convicção da veracidade da obra salvadora. Ou seja, ele compreendeu, salvação é Jesus, foi à cruz, ele é justo, morreu em nosso lugar que somos injustos e assim por diante. Ele compreendeu. E ele precisa ter a convicção, isso é verdade. Caso ele não tenha convicção, mesmo que ele tenha compreendido, olha, eu compreendi tudo, mas eu não sei se eu acredito nisso. Então não é só compreender, é compreender e ter a convicção de que esta mensagem é verdadeira. Ela provém de Deus, ela é verdadeira, portanto, ela como obra é verdadeira, então não é uma ficção, não é uma mensagem bonita, transmitida, inventada
por uma igreja, mas é uma obra histórica, isso é fundamental. A obra é histórica, então tem convicção de que o fato é histórico, é verdadeiro, está sendo transmitido de forma fidedigna, então essa convicção da veracidade e fidedignidade da mensagem. Isso faz parte do que é uma fé salvadora, uma fé justificadora. Então é preciso compreender, mas é preciso também ter convicção acerca dessa mensagem. Também junto ao desejo pelo desfruto dos benefícios da redenção. Ou seja, eu quero aquilo dali. Eu compreendi, realmente é verdadeiro, tenho essa convicção e eu quero isso. Porque a pessoa pode compreender, realmente aceitar que é verdadeiro, porque foi provado para ela que historicamente aconteceram os eventos, mas ela não quer. Então é preciso querer. Então ela precisa, de fato, desejar aquilo para a sua vida, que a justiça de Cristo esteja sobre a sua vida. Essa é uma parte, então, compõe, que digamos, seja a fé salvadora. Como fruto do Espírito, como uma tangerina, né? Uma bergamota. São gomos de um todo. São gomos da fé salvadora, da justificação, que vem pela fé. Também é a confirmação por meio da perseverança nessa certeza. A pessoa pode ter compreendido, convicção de que e até ter dito, eu quero, mas ela não perseverou. De repente ela desistiu. Então a confirmação se dá pela perseverança. Por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso começar e ir até o fim. Não é, mas um dia eu criei, um dia eu estive na igreja, um dia eu fiz parte do grupo de louvor, um dia eu posso ter sido até pastor. Não. Não é o que você fez um dia. Aquilo ali se mostra real, é confirmado pela sua perseverança. A ceia do Senhor é um sacramento de confirmação das promessas de Deus. E veja que por isso a igreja está sempre celebrando a ceia, confirmando a nossa fé, confirmando as promessas do Senhor para nós. Então, nós precisamos perseverar, ir até o fim, caminhar nisso que nós compreendemos, nós temos convicção e nós queremos aquilo dali. E eu preciso me manter firme naquilo dali. Isso componho, é mais um gomo da fé justificadora, da fé salvadora. E o último gomo, o quinto gomo, é produzindo frutos condizentes com a obra da salvação. Uma vez que a fé salvadora é a compreensão, a convicção, o querer e o perseverar, essa fé salvadora, ela muda a vida, ela transforma. Ainda que não sejamos perfeitos ainda que estejamos no processo, mas ela está dizendo assim, você estava aqui e precisa ir por aqui. Então é um redirecionamento também da vida, começando pelo próprio arrependimento. Me arrependi de ser pecador e eu quero uma vida em Cristo Jesus, e esse caminhar novo produz frutos diferentes. Frutos maus são os frutos anteriores, frutos bons são os frutos novos. O Senhor Jesus diz que cada árvore dá o seu devido fruto. Então é um novo caminhar. É um Paulo que antes perseguia a igreja, depois estava dando a vida por ela. E assim, esses frutos vão testificando que aquela fé é verdadeira. Portanto, a fé salvadora, a fé justificadora, é como um fruto, como uma bergamota, de vários gomos. Cada gomo faz parte desse fruto. Então, a fé salvadora é tudo isso. Se você disser que compreendeu, mas não tem fruto, você diz que sabe que é verdade, mas não quer, você até diz que quer andar na igreja, mas nem compreendeu o que é o evangelho, então alguma coisa está errada. A fé salvadora é esse conjunto de certezas que vão realmente estar presente em seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo, pela fé salvadora, por tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.